Conheça e viva melhor com o lindo universo do feminino. Namastê! No geral, a mulher tem uma característica de ser formado por mais energia kapha, e energia kapha é vivo a partir da emoção. Ok? Isso não quer dizer que todas as mulheres tenham que ser assim. Eu estou dizendo que a energia que constitui a mulher, a energia feminina, é uma energia que abriga muito as emoções. Ficou claro isso? A energia feminina não é privilégio da mulher, nem a energia masculina é privilégio do homem. Essas duas energias estão presentes no homem e na mulher. Só que na mulher tem a tendência a preponderar a energia feminina e no homem tem a tendência a preponderar a energia masculina. Essa necessidade da mulher se sentir amada é estritamente vinculada a um relacionamento em si, ou poderia ser a relação dela com o filho, por exemplo? Amada não é um relacionamento sexual por necessidade. Sim. Pode ser por uma árvore, pode ser por um cachorro, pode ser simplesmente pelo divino. Sim. Uma Madre Teresa pode se sentir todo dia amada pelo divino e ela está se sentindo amada. Não é por um homem ou não é por um parceiro, ok? Enquanto que o homem tem a tendência de precisar se sentir útil e fazendo coisas no mundo. A tendência. Só que homens de constituição mais kapha vão se aproximar da definição do feminino. Mulheres de constituição mais pita vão se aproximar mais da definição do masculino. A gente só está usando essa palavra mulher como, grosso modo, uma aproximação do feminino. E a palavra homem como uma palavra, grosso modo, do masculino. Ok? Se você quiser mais informação sobre esse aspecto do feminino e do masculino, esse tipo de entendimento que a gente conversou no vídeo anterior, é bom você procurar ler livros desse autor, o Robert Svoboda. Ele é o único que escapa de uma visão mais masculinizante da mulher. Por isso que eu acho que ele é meu preferido, em um certo sentido. Esse daqui é a Ayurveda for Women. Mas tem um outro dele que é lindo, que é o Prakriti. Esse cara é muito bom. Ele tem uma postura menos védica e mais tântrica, no sentido de que, vamos fazer assim, uma ligeira digressão, tá? Na cultura que, digamos assim, ficou o Ayurveda clássico, do Charak, do Sushruta, Vagbata e etc., começa-se a ter a seguinte apresentação. Existe o Purusha e a Prakriti. Esses são as energias masculina e feminina em termos cósmicos. Ok? Essa explicação está também naquela parte lá daquela série do Kama, dos desejos. Aliás, Lu, eu achei o outro Kama que estava faltando. E Angélica, eu achei o 18, que estava sem o som, do Ayurveda Bem Viver. Depois vocês me lembram de postar isso, por gentileza. Tá? Então, assim, a gente tem... no Ayurveda sempre aparece o Purusha antes, mas aqui a gente, só por uma questão de elogio ao feminino, a gente vai brotar a Prakriti e Purusha. O que é essa ideia? A ideia é que, no início, havia uma ligação fundamental onde não havia nenhuma existência, nenhuma distinção. Tá? E depois isso se manifestou entre uma energia mais densa, que vai gerar matéria, e uma energia mais sutil, que vai gerar o princípio da inteligência, da mente e tal. O que acontece? Ao longo do tempo, a cultura védica foi ficando cada vez mais masculinizante. E esse princípio daqui foi tomando a proeminência a ponto de ficar em cima da Prakriti. O Purusha virou o Bambambam. Mas se você for lendo assim para trás, antes do Charaka, antes desse período clássico do Ayurveda, a ideia de que essas duas coisas eram estritamente uma mesma coisa em duas facetas era a característica predominante. Então, a Prakriti vai gerar tudo que é a natureza, tudo que é físico.
e depois isso vai ser passado a chamar de bruto. E o sutil vai gerar tudo que é exatamente que é chamado de consciência. Vai chegar um período da cultura brahmânica que vai se falar que a natureza física não tem nada. A única coisa que existe é a consciência sutil que permeia a vida feminina, densa, e daí cria a vida. Ou seja, a cultura do Ayurveda, a partir do Charaka e por ali, ele passa a ter a concepção de que é o esperma que chega na mulher e isso cria a vida. A mulher é apenas um receptáculo da consciência. Só que isso é uma das visões, é a visão que você, lendo Froller, lendo Vassanular, assim, correntemente o que você vai mais escutar dentro da formatação. Se falar para você, Charaka, Sushruta e Vagbata são os Bambamãs, provavelmente isso vai implicar de que o Purusha é o Bambamã, ok? Os Svoboda, eles saem um pouco dessa ideia de que o mais está indo para o menos, e ele passa a ter uma visão onde essas duas coisas são complementares. E eu sinto que faz mais sentido para mim assim, então eu gosto mais dos Svoboda. Se você gosta mais da ideia de que o masculino é responsável por tudo, aí é melhor ler os outros. Mas a ideia desse workshop, dessa palestra aqui de hoje, é falar o seguinte, olha gente, isso é uma possibilidade. A gente pode ter outras, ok? Bom, então, quando a gente tem uma perspectiva de que tanto o universo físico quanto o universo energético são duas manifestações de uma mesma coisa, elas passam a ser dois lados de uma mesma moeda. É impossível ter um lado melhor numa moeda. Ok? Qual é a característica do feminino? Ele é capaz de receber. E qual é a característica do masculino? Ele é capaz de dar. Em um certo sentido. Ok? De colocar. Quando você tem essas duas coisas juntos, você forma uma nova vida. E a gente consegue ver isso hoje na biologia e não tem como assim ser muito contra essa ideia. Ok? Mas é dessa união que existe a nova vida. Não foi o esperma que exatamente criou a nova vida, ok? Não é que o feminino seja melhor e nem que o masculino seja melhor, mas essas duas coisas existem. E fundamentalmente o feminino é matéria. Por que o feminino é matéria? Porque a matéria que recebe a consciência para que a vida possa existir. E, em um certo sentido, o masculino é o sopro. Ele é, de alguma forma, um princípio organizador. Certo? Tudo bem? Então, isso daqui é para dizer que, no geral, a cultura do Ayurveda tem uma tendência a colocar o fundamental no Purusha e o secundário na Prakriti. É difícil você encontrar uma versão alternativa a isso, e os Svoboda é um dos poucos que fazem isso. A galera que põe o Purusha como principal diz que toda a criação emana do Purusha e fecunda a Prakriti. A galera que diz que a Prakriti é importante, é os Svoboda e poucos outros, falam, na verdade, quem tem o desejo da criação é a Prakriti e não o Purusha, e o Purusha, de alguma maneira, atende esse desejo da criação da Prakriti. Tá? Aí tem um aspecto fundamental que é assim, isso está lá naqueles vídeos do Kama, que é sobre o desejo, a criação toda vem a partir de um desejo. E aí, quem quiser mais se aprofundar nisso, tem aquele outro ciclo lá, daqueles 4 vídeos sobre os desejos. O que a gente quer aqui ver é o nosso segundo ponto em relação ao que a gente vai conversar hoje. Fechamos o nosso parênteses e a gente vai ver o que é o papel da menstruação no Ayurveda. Ok? Então, o Ayurveda entende que a natureza se move da seguinte maneira. Primeiro vem Kapha, depois vem Pitta e depois vem Vata. Ah, mas eu sempre aprendi Vata, Pitta e Kapha. Mas se você botar um Vata aqui na frente,
vai ficar mais ou menos parecido, se você ler. O que importa é o seguinte, isso daqui gera umidade. Umidade é a base para a vida. O Pitta gera ação, metabolismo. E o Vata gera movimento. Ele dá ignição. Aí ele dá ignição de novo para um outro sistema. Basicamente, como é que funciona o ciclo da mulher? O que a gente aprende lá na escola? Tem o ciclo. E aqui tem uma quebra. Qual é o primeiro hormônio que sobe, mulherada? O que a gente aprendeu na escola? O que vem primeiro, o estrogênio ou a progesterona? Estrogênio. Primeiro a gente tem o ciclo do estrogênio. Aí depois a gente tem o ciclo da progesterona. E quando os dois acabam, o que tem? A menstruação. Isso daqui dá 28 dias. Certo? Certo. Que é o tempo da lua, da fase. Isso é um dos aspectos que a gente vai conversar. Então, no primeiro momento, o que está acontecendo? O nosso ovário está aumentando o tamanho e aumentando a estrutura. Ele está, de alguma forma, permitindo que o campo seja semeável. Ok? Essa é a fase Kapha do ciclo da mulher. Depois vem a energia Pitta para transformar um ovo que foi depositado ali em um novo sistema. Aí vai gerar placenta, vai gerar um monte de coisa, que vai fazer uma coisa que não era você se tornar você, em um certo sentido. Ok? E depois vai vir o Vata e vai tirar aquilo de dentro de você e vai jogar aquilo para fora. Certo? Então a fase A é caracterizada por um crescimento, a fase B por uma transformação, ainda que com crescimento, porque a gravidez toda tem uma natureza Kapha, e a terceira movimento é de jogar aquilo para fora, o Apana. Aquilo, no caso, é o filhote. Certo? Bom, isso daí, teoricamente, quando teve a inseminação. Só que isso acontece uma vez a cada, sei lá, 300 milhões de vezes que isso não acontece. Então, ainda que isso seja um ciclo bem importante, a gente vai conversar agora sobre um outro ciclo, que é o ciclo de quando isso não acontece. Ok? Vamos ver quanto tempo tem de vídeo aqui. 11 minutos. Então, na fase do estrogênio, o nosso corpo está aumentando o Kapha. E o Kapha é o que dá a possibilidade da relação sexual. Ok? Na fase Pitta, ele está aumentando, na fase da progesterona, de alguma forma ele está aumentando o Pitta também. Só que a gente vai ver que aqui no meio tem um aspecto fundamental chamado testosterona. O que? As mulheres têm testosterona? Todo mundo aqui sabe que mulher tem testosterona? Bem-vinda. Tá? Vocês aí sabem que mulher tem testosterona também? É. E assim, uma informação mais importante. A testosterona é o que dá o apetite sexual na mulher. Até um determinado nível. Depois que passa daquele excessivo, isso perde esse efeito. Mas a mulher, ela fica no cio, ela fica no período mais excitado sexualmente, quando ela está com maior taxa de testosterona no sistema. Ok? E a testosterona é um hormônio extremamente Pitta. Testosterona. Ok? Quando a gente estiver falando sobre a sexualidade da mulher, a gente vai falar muito sobre o papel da testosterona. Ok? Certo? Mas fundamentalmente o que a gente está querendo fazer é o seguinte. Na primeira etapa do ciclo, quando ela está preparando a ovulação, a mulher está mais forte. Quando ela está na segunda fase do ciclo, ela está conseguindo resolver mais coisas. E na terceira fase do ciclo, que é a fase da menstruação, ela está extremamente debilitada. Extremamente debilitada em comparação às outras duas fases. Não é que ela está doente, ok? E isso tem um papel importantíssimo. namastê.tiago@gmail.com
entre em contato.